Bom dia, galera. Vamos para mais uma aula aqui de matemática. E hoje o nosso assunto é sobre razão entre duas grandezas, tá? Bom, vamos lá. É um assunto, ele não é difícil, é necessário a concentração de vocês, o entendimento dos conceitos, e aí após, né, o entendimento do conceito, a gente consegue aplicar ele em algumas situações, tá? Então vamos lá. Primeiro, quais são os objetivos da aula? Né? O primeiro dele é compreender o significado de razão entre duas grandezas. Então a gente vai entender, né, o que é uma razão, qual é o conceito de uma razão, qual é o conceito de uma grandeza, como que eu consigo identificar uma grandeza, né? Tudo isso a gente vai estudar aqui nessa aula. Também temos o objetivo de identificar a fração, né, como uma representação dessa razão entre as duas grandezas em diferentes contextos, tá? De uma forma geral, na matemática a gente consegue fazer muitas relações, né? Consegue fazer ali algumas comparações. E aí, a razão, ela está relacionada, né, a essas relações do nosso cotidiano. E aí a habilidade que a gente vai trabalhar, né, nessa aula é a habilidade de resolver situações problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica, tá? Então vamos lá. Primeiro, antes da gente entrar na parte prática, né, a gente precisa entender o significado de razão. Então, eu trouxe para vocês aqui, né, o significado da palavra razão. Então, como já dito aqui, a razão ela é uma relação. Né? A gente vai relacionar dois valores de uma determinada grandeza. Tá? Essa grandeza ela pode ser igual, né? Ou ela pode ser grandezas diferentes também. Tem como a gente fazer a relação entre elas. E como que é a representação dessa razão? Né? Eu represento por meio de uma divisão, obedecendo a ordem na qual elas foram dadas. E a divisão, gente, ela é representada por uma fração. Então isso precisa ficar bem claro para vocês, né? Que uma divisão ela é representada por uma fração. E aí, o que é o checkmate dessa razão? O nosso b, que é o denominador, ele precisa ser diferente de zero, tá? Por quê? Não existe uma divisão com o nosso denominador zero. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Tá sim, professor. Vamos Não lá, entendi então. muito bem, professor, esse final. Não conseguiu entender muito bem? Não. Tá. Bom, aqui nessa parte, Samuel, quando a gente entrar na parte dos exemplos, você vai conseguir relacionar melhor. Mas o que é importante você tirar aqui desse conceito, tá? Que a razão é uma divisão, é uma fração, né? Eu vou pegar esses dois valores, né, para fazer essa comparação das grandezas, e eu vou deixar no formato de uma fração. Beleza? E a fração ela é representada A sobre B normalmente, né? São esses dois valores. Normalmente não. A fração ela é sempre representada assim. E aí o nosso B, que é o denominador, tem que ser diferente de zero, porque eu não consigo dividir nada por zero. Não existe uma divisão por zero. Tá? Por isso que ele tem que ser diferente. Tem que ser 1, 2, 3, assim por diante. Bom, aí aqui eu coloquei, né, que geralmente ela é representada, né, aritmeticamente como um quociente admissional das duas quantidades, né? O quociente é o resultado dessa divisão, tá? Que indica, né, quantas vezes o primeiro número contém o segundo, tá? Aqui é o conceito. Quando a gente colocar na aplicabilidade, vocês vão conseguir compreender melhor, né? E aí o número A, que é o nosso numerador, ele é chamado de antecedente. O que é isso? É o número que vem primeiro, o que antecede, né? O que o exercício ele está pedindo para fazer a relação, né? E o B, que é o nosso divisor, o nosso denominador, ele é o consequente, né? A consequência. Bom, visto aqui o conceito da razão,
a gente primeiro precisa entender agora o que é uma grandeza, né? Porque eu vou fazer uma relação entre essas grandezas. Então, é importante que a gente tenha o conceito também dessa grandeza. E aí, de uma forma geral, trazendo o conceito para vocês, grandeza na matemática é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Que tem uma medição e que possibilita, né, que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas, ou seja, é números, tá? Mas toda vez que eu falar para vocês, uma grandeza, o que eu preciso pensar de uma grandeza? É aquilo que eu posso medir, que eu posso representar por meio de um número, né? E aí que eu coloquei alguns exemplos para vocês. O tempo, né? Ele pode ser representado por números, né? O tempo de uma corrida, por exemplo, né? O tempo da aula, isso é uma grandeza. A velocidade, né? Velocidade de carro, de moto, de trem, enfim, ela também é uma grandeza, porque eu consigo representar por forma de números, né? Massa, temperatura, ou seja, tudo que a gente que pode ser medido, né? Que pode ter uma medida, a gente considera como sendo uma grandeza. Beleza? Aqui ficou tranquilo para vocês? Sim, Sim. professor. Muito bom. Bom, então, trazendo para vocês aqui o conceito, né, de razão e de grandeza, vamos aplicar então o conceito da razão aí nas situações problemas. Então, primeiro exemplo, tá? Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Então, aqui a nossa grandeza, o que a gente vai fazer uma relação, uma comparação, é em relação aos chutes a gol e aos gols marcados. Né? Conseguem compreender, então, o chute a gol e o gol marcado como uma grandeza? Por que é uma grandeza? Porque eu consigo quantificar, certo? Eu não consigo dar uma quantidade, não estou dando uma quantidade aqui de chutes a gol. Não foram 7 chutes que foram dados durante esse jogo de futebol? E durante esses 7 chutes, né, foram marcados 3 gols. Então, são aqui as grandezas que a gente vai fazer uma comparação, tá? Então, a primeira delas, a razão que eu quero aqui que vocês façam, ou seja, a relação que eu quero que vocês façam, é a relação entre chutes a gol e gols marcados. Então, o que está antecedendo aqui? O que eu estou pedindo primeiro? Qual que é a ordem aqui? A ordem é fazer a relação de chutes a gol versus gols marcados. Então, como que eu monto essa razão? Montando assim, muito simples. Então, eu vou colocar, primeiro, qual é a quantidade de chutes, que é o que está antecedendo. Lembra que era o nosso A, lá da nossa representação? Da divisão, da fração, né? Então, o que eu vou colocar primeiro, o que está se antecedendo aqui, são a quantidade de chutes. E eu vou relacionar com a quantidade de gols que foram marcados. Muito bom. Depois que eu faço isso, qual que é o próximo passo, né? Eu relaciono quantos chutes a gol eu dei aqui? Foram 7 chutes. E quantos gols eu marquei? 3. O que isso significa? Qual que é essa relação? 7 terços, né? Então, a minha razão entre chutes a gols e gols marcados é 7 terços. Então, isso significa, olha que bacana, olha a relação que eu vou fazer aqui. Que a cada 7 chutes a gols, eu consigo marcar 3 gols. Então, olha que bacana. Para cada 7 chutes que eu dei, né, que o time deu, foram marcados 3 gols. Então, essa é a relação feita por meio de uma razão. Beleza, gente? Conseguiu clarear um pouquinho mais para quem estava com alguma dúvida? Sim, professor. Tranquilo? Galera, coloquem no chat aí, por favor. Ou falem também, tá? Vamos participar aqui comigo. Muito bom, muito obrigado. Beleza. Então, agora,
Vamos para a segunda relação. A segunda relação é qual a razão entre os gols marcados e os chutes que foram dados, né? Então, vou montar a razão, vou montar a relação que eu quero agora. Então, o que está se antecedendo aqui, né? Os gols marcados é o que está se antecedendo. E depois foram os chutes a gol. Então, a relação que eu faço é gols marcados pelos chutes que foram dados. E aí, agora, substituindo essa razão, né, pelos números, eu tenho que foram marcados 3 gols e foram dados 7 chutes, ou seja, 3 sétimos. Então, essa é a razão. Qual a razão entre os gols marcados e os chutes? A razão é 3 sétimos. E aí, o que significa isso? Que para cada 3 gols marcados, foram dados 7 chutes. Então, olha que bacana a relação que a gente consegue fazer aqui. E tudo isso é dado pela matemática, gente. A matemática ela é perfeita. A matemática ela está presente em todos os momentos da nossa vida, tá? Então, aqui, essa relação que eu consigo fazer é o seguinte, que para cada 3 gols que foram marcados, foram dados 7 chutes a gols. Beleza, galera? Esse primeiro Beleza, exemplo, professor. claro? Muito bem. Cadê o restante da turma aí que não está participando? Beleza, professor. Muito bom. Olha, vamos agora para o exemplo 2, tá? O exemplo 2 eu ainda vou fazer junto com vocês. Tudo bem, André? Valeu. Andrei, desculpa. Vamos lá. Olha o segundo exemplo, que bacana, né? Então, vamos relacionar aqui pensando numa viagem. Em um grupo de 60 turistas que visitaram o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, havia 36 brasileiros e 24 estrangeiros. Então, eu estou dizendo que dentro deste grupo de turistas, de 60 turistas no total, está separado lá entre 36 brasileiros e 24 estrangeiros. Então, agora vamos para a nossa relação. Vamos lá para a razão, né, dada entre essa situação. Então, a primeira que eu quero que vocês façam é a seguinte. Qual a razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros? Então, essa primeira relação vai ser o seguinte. 36 sobre 24. Não entendi, desculpa. 36 sobre 24. Exatamente. 36, 24 avos, isso mesmo. Então, olha, a razão que eu faço vai ser de brasileiros versus estrangeiros. Brasileiros vieram, né, são os primeiros aqui da relação, é o que está se antecedendo, e os estrangeiros é o que vem depois. E aí, fazendo a relação entre eles, vai ser 36, 24 avos. Mas aí, galera, toda vez que eu for trabalhar, né, aqui é um ponto super importante, tá? Toda vez que eu for trabalhar com uma razão, né, com uma divisão, eu sempre preciso deixar essa divisão a menor divisão possível. Repetindo, eu preciso deixar essa fração como sendo a menor fração possível. E aí, como que eu faço isso, né? Eu preciso identificar se existe, né, alguma tabuada que contenha, né, o número 36 e o número 24, tá? Tá programado para acabar por volta de umas 9h15, tá bom? O que eu preciso... Professor. Oi. Aí a gente precisa saber que o 36 é da tabela do 6 e o 24 é da tabela do 3, isso? Tipo isso? Então, tem que ser o mesmo número, tá? Tem que ser o mesmo número para os dois. Tanto para dividir em cima, quanto para dividir embaixo. Divide por 6.
Dá para dividir por 6, beleza. Mas aqui eu posso fazer nesse formato, sem problema algum. Mas se eu conseguir identificar o MDC, que é o máximo divisor comum entre eles, tá? Ficaria melhor. Pode ser o 2 também. Eu posso dividir o 36 e o 24 por 2. Só que eu preciso chegar na menor fração possível, tá? Então, o desafio aqui é a gente chegar naquela fração que eu não consigo mais dividir. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Se eu dividir o 36 por 12 e dividir o 34 por 12, eu consigo chegar nessa fração que a gente chama de fração irredutível, tá? Porque na tabuada do 12 tem o 36 e na tabuada do 24, ou na tabuada do 12 também tem o 24. Beleza? Mas, professor, eu preciso obrigatoriamente chegar direto no máximo divisor comum? Não é obrigatório. Só que é a forma mais rápida de você chegar nessa fração irredutível. Eu posso dividir por 2, depois eu dividiria por 2 ou por 3 novamente, assim por diante, até chegar na fração irredutível. Então, fazendo isso, dividindo o 36 por 12, fica 3, né? Porque 3 vezes 12 é 36. E dividindo 24 por 12, vai dar 2, porque 2 vezes 12 é igual a 24. Cheguei na menor fração possível, galera. Por quê? Não existe uma outra tabuada que eu consiga dividir, que eu consiga simplificar o 3 e o 2, certo? O 3, ele só está presente na tabuada do 1 e do 3, e o 2 também na tabuada do 1 e do 2. Ficou claro isso para vocês? Quando eu for simplificar uma fração, eu preciso encontrar, então, o mesmo número para dividir tanto o meu numerador quanto o meu divisor. Para conseguir simplificar, para conseguir reduzir. Beleza? Ó, e aí, qual que é a relação que a gente faz aqui, então? Olha que bacana, tá? A relação é a seguinte, que para cada 3 brasileiros, eu tenho 2 estrangeiros. 2 são estrangeiros. Não fica melhor essa relação? Do que a gente falar assim, a cada 36 brasileiros, 24 são estrangeiros, né? A gente também pode falar dessa forma, claro. Só que, visivelmente falando, enfim, é melhor a gente falar que a cada 3 brasileiros, 2 são estrangeiros. Beleza? Beleza. Vamos continuar, pessoal? Vamos lá, vamos continuar então. Olha aqui o exemplo B. Qual é a razão entre o número de brasileiros, né, o número de brasileiro, e o total de turistas no grupo? Então, a relação que eu vou fazer é de brasileiros versus o total de turistas. Então, a razão que eu monto é a razão de brasileiros versus o total de turistas. E aí, faço a mesma relação. 36, quantidade de brasileiros, e o total de turistas, 60. 36, 60 avos. Muito bom. Essa é a nossa relação. Aí pergunto-lhes, dá para a gente simplificar essa fração? Consigo reduzir essa fração? Consigo. Aí eu também, daquele mesmo jeito, tá, galera? Eu posso fazer tanto simplificando pelos menores números até eu chegar na fração irredutível, como eu também posso ir direto para o nosso máximo divisor comum. Máximo divisor comum, ou seja, é o mesmo divisor, é o maior divisor comum entre os dois números, tá? E aqui, de novo, por 12. Muito bem, Pedro, é isso aí. Vou dividir o 36 por 12 e o 60 por 12 também. Também consigo fazer essa relação. E aí, nós vamos encontrar aqui 3 quintos, né? 36 dividido por 12 dá 3.
E 60 dividido por 12 dá 5, né? A relação inversa é 3 vezes 12 vai dar 36 e 5 vezes 12 vai dar 60, tá? Então, esse é o formato da relação que a gente precisa fazer aqui. E aí, o que isso significa? Que para cada 5 turistas, 3 são brasileiros. Tá? Ah, professor, mas por que eu não comecei falando com o meu numerador, né? Com o número de cima? Porque não tem como eu falar para vocês que a cada 3 brasileiros eu tenho 5 turistas, né? Então, a forma da gente falar é que é sempre do maior para o menor, né? Então, nesse caso, a relação que eu tenho aqui é que a cada 5 turistas eu vou ter 3 brasileiros. Beleza, gente? Ficou claro para vocês? Sim, professor. Ó, aí deixa eu só voltar rapidinho aqui para vocês, falando da fração irredutível. Nesse exemplo, 7 terços e 3 sétimos não dá mais para a gente reduzir. Por isso que eu não fiz esse mesmo processo, tá? Aqui já é uma fração redutível, já é a menor fração possível, né? Mas, de novo, como que eu sei que não dá para reduzir? É só eu pensar no mesmo número que eu consiga dividir tanto em cima quanto embaixo, mas tem que ser o mesmo número. Se não existir, não tem que ser feito. Essa já é a fração irredutível. E aqui não existe, né? O mesmo número que dá para dividir 7 e o mesmo número que dá para dividir por 3. Beleza? Então vamos lá. Sim, professor. Vamos para o exemplo 3. Agora, na verdade, já é a atividade, já é o exercício aí que eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem. De um grupo de 120 universitários que participam de um congresso, 48 são alunos de um curso de farmácia. 36 são alunos do curso de química. E os demais do curso de biologia. Determine. Ó, vou ler de novo com vocês. De um grupo de 120 universitários que participam de um congresso, 48 são alunos de um curso de farmácia. 36 são alunos do curso de química. E os demais do curso de biologia. Determine. A razão entre o número de alunos que cursam biologia e o número total de alunos. E B, a razão entre o número de alunos do curso de farmácia e o número de alunos do curso de química. Bom, só vou dar aqui um spoiler para vocês. Para a gente começar, é necessário identificar a quantidade de universitários, né, de alunos que cursam biologia. Depois que eu identifiquei esse número, eu faço a relação. Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês. Vou dar um tempinho para vocês aí de 2 minutinhos para vocês relacionarem. E aí a gente já volta para trocar aqui antes de eu mostrar a resposta para vocês. Podem ir colocando no chat, eu já vi quem foi colocando. Comecem aí a fazer, por favor. Não esqueçam de simplificar, tá bom? Deixar ali na fração irredutível. Podem ir colocando no chat.
Mais 30 segundinhos. Muito bom. 2 minutinhos. Vamos lá. Quem fez? Muito bem. O Pedro, a Lohane, o Lucas. Né? A razão é entre o número de alunos que cursam biologia e o número total de alunos. Muito bem. Olha, essa, de fato, é a razão. Então, primeiro vocês identificaram o número dos alunos que cursam biologia. São 36. Perfeito. Né? 36, isso mesmo. E aí, fazer a relação dos alunos que cursam biologia pelo total de alunos dá 36 120 avos. Muito bom. Só que aí, lembra que eu falei para vocês, é super importante que a gente tente simplificar essa fração? E aí a simplificação dessa fração, ela pode ser feita, né, pelos menores números e depois ela pode chegar no máximo divisor deles, tá? Então, o primeiro são 36 alunos que cursam biologia, muito bom, versus 120 alunos. Mas será que não existe, né, nenhum MDC aqui? Nenhum máximo divisor comum entre eles? Ah, muito bom, muito bom. O Pedro colocou aqui a resposta A, 3 décimos, né? Você dividiu por... Isso, dividiu por 12, muito bom. Então, olha, é a mesma relação. Eu vou pegar aqui 36 e vou dividir por 12. E vou pegar 120 também, vou dividir por 12, tá? E aí, fazendo essa divisão, eu chego na resposta 3 décimos. E aí, o que significa isso? Né? Que para cada 10 universitários, eu tenho 3 que cursam biologia. Beleza? Então, olha, de novo, eu fiz a relação. 36 por 120, tá? E aí eu preciso chegar na fração irredutível, que é a menor fração deles. Então, a gente tem aqui, dividindo tanto o 36 quanto o 120 por 12, eu chego na resposta 3 décimos. E aí, fazendo a relação do número maior para o número menor, eu tenho que, para cada 10 universitários, 3 cursam biologia. Muito bom. E agora, vamos para B, né? A razão entre o número de alunos do curso de farmácia e o número de alunos do curso de química. Alguém chegou a fazer a B? Não. Tô fazendo ainda. Eu fiz, está no chat, professor. Muito bom. 36, 48 avos. E a fração irredutível? Qual que é a fração irredutível desse também? Muito bom. É isso mesmo, pessoal. 4/3. Vamos lá. Ó, fazendo aqui a relação. Farmácia por química. Então, os alunos de farmácia pelos alunos que cursam química. Então, nós temos que 48 alunos cursam farmácia. E 36 alunos cursam química. Muito bom. E aí, também, encontrando o máximo divisor comum entre eles, a gente tem aqui que, dividindo 48 por 12 e o 36 por 12, a gente chega em 4/3. Isso significa que para cada 4 alunos de farmácia, 3 estudam química. Muito bom! Gostei de ver, pessoal. Muito obrigado pela participação, viu? Sensacional, né? Até aqui,
Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Muito bem. Então, eu vou finalizar a nossa aula. Vou parar aqui a apresentação. A gente voltar aqui. Agradeço muito, viu, a participação de vocês, pessoal. Deixa eu só encerrar a gravação.